Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o SNFF11, o fundo de fundos da Suno. Tá? Eu escolhi esse fundo aqui porque soltou o relatório dele lá por volta do dia 20 e ele fez um balanço geral lá do ano dele e foi o fundo de fundos aí com melhor rentabilidade de toda a indústria no ano de 2022. Então, selecionei ele aqui para a gente dar uma trocada de ideia sobre ele, tá? Hoje ele está sendo negociado aqui nessa faixa dos R$ 88, tá? Bem longe das mínimas dele, que foi na faixa de R$ 80. A máxima de 52 semanas foi cerca de R$ 92. Entregou um yield aqui nos últimos 12 meses de 10,5%, um yield bom e em linha aí com o mercado de FOFs, né? Ele apresentou uma valorização aqui de um pouco mais de 4% nos últimos 12 meses. Lembrando que essa valorização aqui é a valorização do valor da cota, tá? Ela começa aqui com 85,35, né, há 12 meses atrás, e agora está nessa faixa aqui de 88. Ao contrário dos outros FOFs, e até por conta desse desempenho dele no ano passado bom, ele está negociando ao par ao seu valor patrimonial. Tá? Então, isso aí é um ponto negativo, na minha opinião, para ele hoje, para quem está pensando em colocar em carteira, porque você tem tem a indústria de FOFs inteira aqui com negociando a descontos de valor patrimonial de 10, 15, às vezes até quase 20%. Mas isso é talvez explicável pelo bom desempenho dele, né? Ele teve um desempenho acima de todos os outros FOFs no ano passado. Ele tem bem pouquinho em caixa aqui, deve ser só para uma gestão de caixa. Tem um número bom de cotistas, 32 mil cotistas, ainda mais quando a gente for ver aqui o tamanho dele, né? Que é um fundo pequeno, tá? O último rendimento dele foi 80 centavos, mas eu não acho que esse dividendo aqui vá se repetir nos próximos meses, tá? Quando a gente analisar o relatório gerencial deles, eu vou explicar o porquê. Ele veio distribuindo aqui ano passado os seus 65 centavos, exceto em junho e dezembro, que deu aquela porradinha de distribuição no final de semestre. E em janeiro aqui deu mais uma porradinha aqui para cima, mas a gente vai ver que também foi distribuído parte da reserva, tá, de lucro. Então acho que a partir de fevereiro, muito provavelmente, ele deve voltar para o seu patamar de distribuição basal, né, que deve ser por volta desses 65 centavos aqui, pode aumentar um pouquinho, mas eu acredito que seja por volta desses 65 centavos que ele vinha distribuindo. Aqui a gente vai ver o tamanho dele, né, o patrimônio líquido dele. Hoje está na casa de 250 milhões de reais. É um fundo pequeno, mas que tem até uma liquidez média diária legal para o tamanho dele. A gente vai ver que ele tem uma liquidez aqui por volta de 500 mil por dia, então uma liquidez boa. E ao contrário dos outros fundos, né, que eu prezo pelo tamanho do fundo, para ter uma boa liquidez, nos FOFs isso vem se mostrando uma vantagem competitiva. Tá? A gente vê historicamente dados fazendo análises regressivas que os FOFs de patrimônio líquido menor eles têm melhor agilidade para comprar e vender cotas, fazer trade com os fundos imobiliários, e eles tendem a performar melhor do que os FOFs muito grandes. Tá? Então isso aqui pode ser considerado até um ponto positivo para eles, mas algo para se ficar de olho, porque todo mundo sabe que os gestores dos fundos imobiliários eles têm incentivos para crescerem o fundo, né? Então com certeza vai ter emissões assim que o mercado permitir nesse fundo, que vão fazer esse fundo crescer. E aí a gente tem que ficar de olho de como vai ser essa performance dos gestores, né? Com esse desafio maior, né? De estar manobrando um transatlântico e não uma lanchinha, né? Não um jet ski. Aqui as questões de caixa, que ele tem bem pouquinho. Um pouco do portfólio dele, que eu vou falar melhor no relatório gerencial, tá? Como a gente sabe, o relatório gerencial da Suno ele é em Power BI, né? Aqui não é o relatório gerencial, é a carta do gestor, né? Que faz parte do relatório gerencial. Que é uma inovação que eles trazem sem Power BI, tá? Então a gente vai ver ele em Power BI aqui, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no PDF, tá? Que a carta do gestor ele começa falando da questão o assunto de sempre que não dá para fugir, né? Dos riscos fiscais, do aumento das taxas de juros, especialmente taxas de juros longas,
como isso afeta na valoração dos fundos imobiliários, né? Porque quando já fiz um vídeo aqui explicando para vocês, quando a taxa de juros longas sobem, o valuation dos fundos imobiliários cai, né? E que mesmo assim a cota teve uma valorização positiva em dezembro de 1,83, pagando os 80 centavos que eu já mencionei. Aqui ele já começa a dar dica de que esses 80 centavos não é recorrente, né? Sendo que a distribuição novamente superior aos patamares recorrentes, devido à distribuição de um saldo que ainda permanece em reserva acumulada. Né? O fundo ainda tem 0,23 aqui dessa reserva, que eu acredito que a partir de agora ele não vai mais gastá-la, tá? Ele vai manter essa reservinha aí para poder dar uma linearizada nos rendimentos. A Suno tem como característica tentar linearizar os rendimentos dos seus fundos, tá? Respeitando, papapá. Aqui ele começa a falar do resultado, né, de 2022 do SNFF, um resultado muito bom. Ele teve um resultado de 4,68, né? Enquanto o IFIX teve um resultado positivo de 2,22, aqui é o resultado da cota, tá? Então teve geração de alfa aqui de 2,46. Excelente, distribuição de rendimentos total no ano foi de R$ 9,10, que é um yield de 10,17 sobre o valor de fechamento em dezembro, que está um pouquinho maior do que está hoje, né? Estava na faixa aqui de quase 90. Aqui é o gráfico do alfa que vem sendo gerado, né, no SNFF versus o IFIX. E aí aqui ele traz o retorno total, que é quando ele soma o valor de fechamento, né, do ano com as distribuições. A gente teve aqui um retorno de 13,21, acima até do CDI. E como a gente pode ver aqui, ele lista todos os outros FOFs, né, do mercado. E ele foi o único aqui que conseguiu bater o CDI, dando 110,25% do CDI. Então, um resultado realmente notável. Parabéns aí ao time da Suno. Tá? Aqui ele começa a falar um pouco do que ele fez na carteira no mês de dezembro. Ele continua diminuindo as posições no MOL, que é um ativo de shopping, no ALZR11, que é um híbrido, por conta da estratégia dele de diluição, que eles estavam muito concentrados. Eles com certeza adquiriram essas cotas aqui no momento de subscrição, num valor abaixo do valor de mercado. E a estratégia certamente era de fazer um ganho de capital, né, na arbitragem da oferta do ativo. Também foi realizada aqui venda de outros dois ativos, o TRXF11 e o RRCI11, para a geração de liquidez do fundo, né? E ele adquiriu as cotas do SNEL 11, né, no mercado primário. Aqui é um ponto de atenção, tá? A Suno adquirindo cotas de um fundo lançado pela Suno. Eu tenho um vídeo aqui do SNEL 11 no canal, vou botar no card aqui do vídeo para vocês também verem. Realmente uma tese interessante, mas eu não gosto dessa coisa do FOF da Asset adquirir os fundos da Asset. Foi até um volume pequeno, tá? A gente vai ver lá que foi cerca de 5 milhões, aqui é 5,5 milhões no mercado primário, tá? Mas especialmente o SNEL, eu não gostei da Suno ter adquirido, botado ele na SNFF, porque o SNEL, como vocês podem ver no meu vídeo, ele é um fundo de investimento imobiliário, mas ele é muito mais parecido com um FII infra do que com um fundo de investimento imobiliário, tá? Porque o valor que vai ser pago pelo aluguel dos terrenos onde vai ser construída essas usinas de geração fotovoltaicas, né? Que esse é o objetivo do GNEL, ele é variável de acordo com a produção. Então tem uma característica quase de equity, assim como é a shopping center, tá? Além do que, você, quando compra o SNEL agora, está correndo o risco da execução, da instalação da fazenda fotovoltaica e tudo mais. Então, assim, a Suno está trazendo para dentro de um FOF imobiliário alguns riscos não imobiliários. Tá? Então, vejo como um ponto de atenção aqui essa aquisição, tanto pela ótica do conflito de interesse, como essa do risco que eu coloquei aqui. Mas é uma tese de fato interessante, que se der tudo certo vai trazer uma TIR bastante bacana para o fundo. Né? Que fala do resultado, que foi 0,50 por cota. Olha, vejam bem, novamente essa dica, hein? Ele
ele pagou 80 e o resultado foi 0,50 por cota. Então, realmente, esse patamar de 80 ele tá fora do que ela pode distribuir recorrentemente. E teve um impacto negativo aqui de 15 centavos referente ao pagamento da taxa de performance, que é paga semestralmente da gestora. Então, tirando esse impacto negativo aqui, o 0,65, que é o que ela vinha distribuindo antes. Né? Aqui ele fala da questão ainda que os fundos recebíveis ainda não voltaram ao patamar de distribuição, isso tudo é verdade. Então, assim, eu acho que vai voltar a distribuir esse 0,65, podendo aumentar no curto prazo, tá? Porque os fundos imobiliários de recebíveis vão melhorar essa distribuição de rendimentos. Mas a gente vai ver também que na carteira eles têm pouco fundo de investimento de recebível, tá? Tá com cerca de 20%. Ele até comenta aqui, quando ele fala da venda do RRCI 11, que vai ser recomprado logo porque a estratégia é reconstituir pelo menos 30% do portfólio em fundos de recebíveis imobiliários. Na minha opinião, dado o cenário hoje, essa é a classe de ativos dentro dos fundos imobiliários mais descontados. Então, valeria a pena até estar um pouco acima de 30% aqui no FOF. Tá? Eu hoje, por exemplo, em carteira, eu tenho mais de 30% de fundos imobiliários de recebíveis, que eu acho que a relação risco-retorno está realmente impressionante. Aqui ele fala a questão do resultado mensal médio do fundo, foi 0,78, com a distribuição de 0,76, e ainda com as reservinhas de 0,23, né? Vamos agora para o relatório gerencial. Como eu disse para vocês, ele é nesse formato aqui interativo, né, de Power BI. Carta do gestor a gente leu, que é a mesma carta que a gente estava lendo lá, só que em PDF. Aqui um pouco sobre o volume de negociação. Ele está em volta de 500 mil, 400 mil, aqui, ó, como a gente pode ver. Isso aqui é um mês, tá? No mês, né? Então a gente traçar aqui uma média vai dar por volta dos 500 mil reais. O valor patrimonial dele aqui, esse aqui é o fechamento de dezembro, né? Já estava muito próximo, hoje já está negociando ao par. A alocação é o que a gente estava conversando lá, né? Ele comprou o SNEL 11, comprou o RFOF também, que eu esqueci de falar, e vendeu o MOL, TRXF e a LZR 11 e a RRCI 11, tá? Olha como é que estava a alocação dele no final de dezembro. Vejam bem aqui, ó, fundo de papel 19,50%, que eu estava falando com vocês. Eu acho que eles têm que recompor rápido, porque eu acho que caso esse estresse na curva de juros passe, especialmente agora com os fundos de papel voltando a entregar os rendimentos, né, de uma maneira normalizada, pós-deflação, acho que está aí a oportunidade de curto prazo para obter um ganho de capital. Tá certo? Aqui é a lista dos ativos. A LZR de fato está muito grande, né? Tá, o portfólio dele, MOL também, que ele está reduzindo aqui a exposição. Todos os ativos aqui, você vê que, como eu falei, ele comprou o Genial, mas não está nem, deve estar no top 20, na 20ª posição mais importante, assim, 2% do fundo. É pequeno, mas é um conflito de interesse, na minha opinião. Tá? Pouco aqui da performance do fundo, que a gente já comentou também. O retorno dele aqui no ano é de 4,70, né? Um retorno muito bacana, comparado ao IFIX. Aqui é o ágio ponderado do FIIs alocados. Aqui é aquele desconto dentro da carteira, que a gente já comentou sobre o duplo desconto dos FIIs. Quando eles estão negociando abaixo do valor patrimonial, que não é o caso aqui ele está ao par, ele já tem um desconto e os próprios FIIs dentro dele estão negociando, na sua maioria, abaixo do valor patrimonial. No caso do SNFF, não tem esse duplo desconto, porque ele está ao par, mas tem o desconto de dentro da carteira aqui, que está em 7,5%. Vamos agora ver o resultado aqui. Que a gente já comentou um pouco do resultado, né? Teve aqui um resultado de 0,50, distribuiu 80, consumiu aqui 30 da reserva acumulada. O não recorrente aqui da taxa de performance, né? Que já foi comentado também. Aqui dos 424, que é não recorrente da taxa de performance. O que torna, na minha opinião, esse resultado aqui de 0,80, acho que ele não vai se perpetuar. Pelo menos não por agora. Tá? Aqui é um pouco da composição do resultado. Vejam que como dezembro, em verde aqui é o ganho de capital. Tá? Você veja como dezembro foi um dos piores meses para fazer ganho de capital por conta
desse mercado de baixa, né? Enquanto novembro, ó, só de ganho de capital, 0,94 aqui de ganho de capital muito, muito relevante. Provavelmente foi da arbitragem lá do MOL 11 e do LZR11, tá? Então, tem que ficar de olho nisso aqui, porque eu acho que isso não vai, se o mercado continuar do jeito que está, não melhorando, a possibilidade de ganho de capital cada vez fica mais complicada. Né? E aqui ainda tem uma aba de eventos relevantes, que é como se fosse uma prestação de conta aqui societária de como o SNFF votou nas AGEs dos fundos investidos. Tá? Isso aqui também é bem bacana de vocês lerem para vocês entenderem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Por favor, quem curtiu, quem gostou do vídeo, clica no joinha aí, curtir, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí com os amigos, com os familiares. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, só botar aí no comentário que eu respondo todo mundo. Beleza? Valeu, um abraço e tchau!